Você se lembra daquela história do bug do milênio, quando a gente estava para começar o século XXI? É que os sistemas informatizados na época, eles não estavam preparados para trabalhar com datas de 4 dígitos, eles só trabalhavam com 2. Então eles iam ter que passar de 99 para 00. Então todo mundo estava preocupado que pudesse dar algum problema. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo, a palavra bug. Meu nome é Gladys e este é o English Nuggets. Bug tem vários significados e aparece em várias expressões da língua inglesa. Como substantivo, ele significa inseto, é uma palavra geral e informal para a gente se referir a qualquer inseto. Então ele aparece em frases como "There is a bug on your shoulder", que significa tem um inseto ou tem um bicho sobre os seus ombros ou nos seus ombros. Ela também pode ser usada para se referir também, de forma geral, a micro-organismos, germes, vírus, que não causem nada muito sério. Então a gente pode encontrar frases como "I picked up a bug last weekend", que quer dizer eu peguei um vírus no final de semana passado. Outro significado bastante comum de bug é defeito ou falha em sistemas ou em programas de computador, que é esse significado do bug do milênio, né? Então a gente pode ter uma frase como, por exemplo, "There is a serious bug in the software", que quer dizer tem uma falha, um defeito sério no software. Talvez porque tanto insetos quanto falhas incomodam tanto, a palavra bug passou também a ser usada como verbo. Então a gente pode ter uma frase como "It really bugs me when people smoke in the restaurant", que quer dizer realmente me incomoda quando as pessoas fumam no restaurante. Bug pode ser também o que a gente chama de grampo, aquele dispositivo que as pessoas às vezes escondem em alguns lugares para ouvir a conversa dos outros. Então ela aparece em frases como "Someone put a bug in the president's office", por exemplo, que quer dizer alguém pôs um grampo no escritório do presidente. E com esse sentido ela também pode ser usada como verbo. Então encontramos frases como "The president's office was bugged", quer dizer, o escritório do presidente foi grampeado. E tem também um outro significado de bug, que é bastante informal, que é usado para se referir a um interesse, a um entusiasmo com relação a alguma coisa repentino. Então um exemplo seria "I had one flying lesson and immediately caught the bug", que significa eu tive só uma lição de voo e imediatamente já fiquei vidrada, fiquei super afim, fiquei super interessada. Mas veja que curioso, originalmente a palavra bug não tinha nenhum desses significados que eu acabei de mencionar. É possível que ela tenha vindo da palavra, essa palavra que você está vendo aí, que era falada pelos galeses mais ou menos no século XII ou XIII. É também possível que ela tenha vindo da palavra bogle, que você também está vendo aí, que era falada pelos escoceses aproximadamente no mesmo período. Os dois povos usavam essa palavra, ou essas duas palavras, para se referirem a espantalhos, fantasmas ou goblins, que eram aquelas criaturinhas do folclore nórdico que são parecidas com duendes. Como que essa palavra bug mudou tanto de significado, né, esse significado de espantalho, fantasma e goblin, para inseto, não se sabe ao certo. Uma possibilidade é que, como tanto inseto quanto os goblins, né, os fantasmas, apavoravam tanto as pessoas, elas passavam a usar a mesma palavra para se referir às duas coisas. Isso facilitava a vida. Então acabou ficando bug para inseto e bug para fantasma, e com o tempo o sentido original de fantasma, de goblin, foi perdido e a gente ficou só com inseto. É também bastante curioso a gente ver como que bug entrou na área da computação. Diz a história que em 1947, a analista de sistemas da Marinha Americana chamada Grace Murray Hopper estava trabalhando na Universidade de Harvard numa enorme máquina chamada Mark II Aiken Relay Calculator. Essa máquina era a precursora dos computadores que a gente tem hoje. Aliás, abrindo parênteses, a Grace Hopper foi extremamente importante na área da computação. Ela é conhecida como a vovó do COBOL. COBOL significa Common Business Oriented Language, que é uma linguagem de computador bastante conhecida. Bom, fechando parênteses, voltando para a história.
Então a Grace estava lá trabalhando e a máquina apresentou um problema no sistema. Ela chamou as pessoas para arrumarem, os engenheiros vieram e quando eles foram arrumar a máquina, eles encontraram uma pequena mariposa em um dos circuitos. A Grace Hopper então anotou no seu livro de registros que aquele era o primeiro caso real de bug num sistema. Aliás, aqui está a imagem das anotações dela. Se você quiser ver a imagem um pouco melhor, a gente colocou o link aqui para você. Bom, mas a Grace anotou que aquela era o primeiro caso real, porque de fato havia uma mariposa no sistema, né? Tinha um inseto lá. Mas não foi ela que criou esse significado de bug como falha ou defeito. Esse significado já existia e já havia aparecido nos escritos do inventor americano Thomas Edison em 1878. Então já se usava a palavra bug com esse sentido de falha ou defeito em máquinas, talvez até bem antes do século XVIII. Hoje em dia a gente já ouve falar de blue bugging, que significa hackear sistemas ou dispositivos via Bluetooth para, por exemplo, roubar dados. Bom, eu falei no início desse vídeo que bug aparece em várias expressões, mas não vai dar tempo de falar sobre elas aqui. Então, se você lembrar de alguma, manda pra gente. A gente se vê no próximo vídeo. Bye!